Primeiramente, quero dar boa noite a todos. Eu agradeço muito a Deus mesmo pela vida do pastor Ezequiel, por me dar essa oportunidade e por tantas outras coisas, né? Por ser uma referência para mim quanto ao ministério. E eu vou levar isso para a minha vida toda. Eu fico muito feliz mesmo e venho agradecendo a Deus pela oportunidade e pelo convite de hoje poder ministrar esse estudo à igreja mais uma vez, né? Se for provado, vai ter outras vezes. Tá né? certo. E a igreja que faz isso. Não, mas você está aprendendo. Então né? Tem que... Obrigado. O pastor vem dando um estudo no livro de Isaías. E tanto eu quanto o pastor somos entusiastas do livro de Isaías. O profeta Isaías foi um homem extremamente usado por Deus com uma mente muito lúcida, brilhante, e que soube combinar muito bem a erudição e espiritualidade. Ele tem um conteúdo extremamente denso e quando a gente estuda nele a fundo, a gente consegue extrair muitas coisas valiosas para a nossa vida espiritual. E a vantagem, pastor, de nós estudarmos a Bíblia sequencialmente é que nós conseguimos, nós não precisamos atualizar todo dia a igreja daquilo que nós estamos falando. O contexto já está na nossa mente. E por isso que eu escolhi o livro de Isaías para a gente poder fazer o nosso estudo hoje. E vou fazer uma pergunta para a gente para eu ter um feedback de vocês, como vocês estão quanto ao contexto de Isaías. É bem simples, tá? Qual é o principal pecado de Israel e Judá que fez com que Deus os enviasse para o exílio? A desobediência. É lógico que tiveram vários pecados deles, né? Mas teve um principal específico, mais específico que isso. Exatamente. A idolatria foi a principal causa que fez com que Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte, fossem enviados para o exílio. O do norte para o exílio assírio e o do sul para o exílio babilônico. Né? E o profeta Isaías, por consequência disso, foi o que mais condenou esse pecado, o pecado da idolatria. E nós vemos ao longo de todo o livro de Isaías, esse pecado sendo de alguma forma ou de outra mencionado. Eu gostaria de fazer a leitura de Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 5. O profeta Isaías é o maior. Capítulo 55, versículos de 1 a 5. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. Eu leio os ímpares, os irmãos, os pares. Vamos ficar de pé? A gente faz a leitura de pé. Diz assim a palavra de Deus. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Senhor nosso, nós te damos graças por tua palavra, uma palavra bendita, e que nós clamamos ao Senhor que venha abençoar nossas vidas
e fazer com que nós produzamos na vida aquilo que o Senhor pretendeu através desse texto. Muito obrigado pela vida do profeta Isaías, muito obrigado pela vida dessa igreja, do pastor Ezequiel, e pela oportunidade de podermos meditar na tua palavra. Nós te damos graças e louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Pode usar água aqui. Bom, eu gostaria de começar apontando 3 princípios que eu encontro por trás desse texto. O primeiro princípio, número 1, diz que o coração de cada ser humano foi desenhado para buscar, no máximo, um Deus. Nós lemos lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, não precisa abrir, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. O que ele está falando aqui não é que não nos é permitido adorar 2 deuses. O que ele está dizendo aqui é que é impossível nós termos 2 deuses. O número máximo de deuses que qualquer ser humano pode ter é um. Apenas um. Nós somos fabricados, nós somos feitos para que fosse assim. Aquele que eu amo, de acordo com esse texto, esse é o meu Senhor real. E aquele que eu digo que eu amo, esse é apenas o meu Senhor nominal. Então, eu confesso com o meu coração e com a minha vida. O outro apenas com a minha boca. O verdadeiro é aquele que está na minha vida e no meu coração. Aquele que assume o trono do meu coração e da minha vida. Então, nós somos projetados para ter, no máximo, um Deus. Segundo princípio que eu vejo nesse texto, diz que o coração de cada ser humano foi desenhado para buscar, no mínimo, um Deus. Não é a mesma coisa. É diferente do primeiro. Se Jesus disse que é impossível eu ter 2 deuses ou mais, é impossível, de outro lado, eu não ter nenhum Deus. É necessário que na minha vida e na sua vida, algum Deus esteja imperando. Nós vamos conversar sobre esses deuses daqui a pouco. Então, existe no coração do homem um desejo por algo que é superior. Isso aí não é uma imposição da religião, da cultura ou de qualquer outra coisa. Isso é natural do ser humano. Todos nós temos que ter, no mínimo, um Deus. O maior ateu desse mundo tem um Deus. Ignore ele isso ou não. Concorde com ele isso ou não. É necessário, faz parte da nossa natureza, ter um Deus governando o nosso passo, governando a nossa vida, controlando as nossas decisões. Então, a quantidade mínima que todo ser humano tem como Deus é um. Ok? E o terceiro e último princípio que eu vejo por trás desse texto aqui é de que a sede do coração de cada ser humano pode ser canalizada em fontes infrutíferas. Isso é o que está por trás desse texto. Aconteceu que quando houve aquela inauguração da Torre Eiffel em Paris, na França, uma comitiva árabe apareceu por lá para participar daquela festa, daquela celebração. E durante a festa eles foram surpreendidos tentando roubar a torneira do hotel. E quando eles foram questionados, eles ficaram maravilhados com aquela engenhoca. Porque imagina um aparelho produzir água. Lá no contexto árabe, no deserto. Então eles roubaram a torneira para que aquilo fosse usado lá para eles. Porém, né, quando eles foram surpreendidos, lhes foi explicado que na verdade tem um recipiente em cima do edifício e que tem um cano que leva a água até a torneira. Né?
Então eles entenderam e passaram vergonha naquele momento. O texto do profeta Isaías começa dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Isso aqui é uma linguagem que ele está usando de um vendedor que tem uma oferta irrecusável, universal, feita a todas as pessoas. Ele aqui está se dirigindo a todas as pessoas do mundo. Poucos textos nós temos que se dirigem à humanidade. Esse aqui é um deles. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Então, ele está se dirigindo à humanidade, dizendo que a fonte que nós podemos buscar pode não ter água, pode ser infrutífera. E ele disse isso de uma maneira bem interessante. Versículo 2, ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O pastor Ezequiel veio dizendo para a gente como que Isaías às vezes tem uma certa ironia. Ele é um pouco ácido na forma como ele coloca algumas coisas. E aqui ele está brincando justamente com isso. Ele está fazendo uma pergunta retórica para mostrar a irracionalidade, em outras palavras, a burrice, de se tentar satisfazer em fontes infrutíferas. Mais ou menos aquilo que a comitiva árabe estava fazendo, tentando tirar a água de onde não tem. Não é? Então, eu gostaria de pensar hoje com vocês sobre algumas fontes infrutíferas que nós podemos buscar nos satisfazer e saciar a nossa sede. 3 perguntas eu posso fazer, e bem práticas, para a gente poder pensar se nós estamos nos alimentando e tentando saciar a nossa sede em fontes infrutíferas. Diga-me sinceramente, qual é a sua maior preocupação? Qual é a sua maior motivação na vida? Qual é a sua maior satisfação na vida? E eu te direi qual é o teu Deus. Qual é a minha maior satisfação na vida? A minha maior preocupação na vida? A minha maior motivação para viver? O meu Deus está completamente relacionado a essas coisas. As dádivas de Deus, os presentes de Deus, podem rapidamente, sutilmente, se tornarem o meu Deus. Nós somos muito bons em transformar a bênção de Deus no Deus da bênção. E substituir aquilo que Deus nos deu para fazer dessas coisas, dessas bênçãos, o nosso próprio Deus. Eu fiz uma listinha aqui, com alguns itens que mostram para a gente, pelo menos nos nossos tempos, as principais fontes ou os falsos pães nos quais a gente tem tentado saciar a nossa fome, a nossa sede, da nossa era, dos nossos tempos. Isso aqui é a minha análise, tá? A minha análise dos tempos que a gente vive. Tá? 9 ídolos. Primeiro lugar, ou nono lugar, eu coloquei o trabalho. O pragmatismo da nossa sociedade faz com que muitas pessoas acreditem que aquilo que eu faço determina o valor que eu tenho. Quando eu paro de produzir, eu não tenho valor. Enquanto eu estou produzindo, eu tenho valor. E muitas pessoas têm feito de si mesmas escravas do trabalho. E feito do trabalho o seu Deus. Esse vem em nono lugar, eu coloquei. Acontece muito na nossa sociedade, as pessoas medirem a utilidade que uma pessoa tem por aquilo que elas podem fazer. O que você pode oferecer. Né? Esse item vem em nono lugar. Em 8º lugar, depois você vê se o que eu coloquei aqui está na sua análise também. Isso aqui é minha. Tá? Isso aqui é minha. Você vê se está na sua também. Em 8º lugar, eu coloquei o conhecimento. Eu passei por pelo menos... Eu estou na minha 3ª faculdade. Eu fiz uma,
mas passei em 2 universidades, tá? Eu estou na minha segunda faculdade e terceira universidade, terceiro campus, em termos assim que eu estou passando. E eu acredito que muitas pessoas fazem do conhecimento o alvo da sua motivação e da sua satisfação. Quantas pessoas já não te ignoraram, te chamaram de ignorante, de alienado, porque você não tem o conhecimento que ele tem? Ou a capacidade de pensar que essa pessoa tem, né? Eu falo que eu já fui. E algumas pessoas, eu vejo muito isso, baseiam a sua vida no diploma que ele tem. Faz do diploma e do conhecimento o seu Deus. Esse é um Deus que está presente na nossa era, nos nossos tempos. 7º lugar, eu coloquei aqui as drogas. E eu estou pensando aqui numa maneira bem geral. Eu e o André temos um amigo que poderia falar sobre isso durante horas para nós. Do estrago que as drogas fizeram na vida dele. Ele fez das drogas o seu prazer. E o prazer que as drogas, a bebida alcoólica, os entorpecentes de uma maneira geral, prometem, tem prazo de validade curto. E aí ele demanda que você retorne lá novamente para poder se satisfazer aquele vazio da sua alma que não foi preenchido. Isso aí de uma maneira bem geral, tá? Eu vou caminhar, eu vou colocando aqui, tá? E vocês vão pensando aí comigo. Em 6º lugar, eu coloquei perto das drogas propositalmente. Eu coloquei o sexo. Há muito tempo, durante toda a história da humanidade, desde a queda, a prostituição foi algo que trouxe para nós, fez com que nosso coração substituísse o lugar de Deus. Agora nós vivemos, principalmente a minha geração, no ambiente em que a pornografia impera. Nós estamos colhendo um pouco dos resultados que ela traz para nós, mas eu acredito que muitos psicólogos ainda vão falar sobre isso, do quanto a pornografia tem estragado a mente ou a personalidade das pessoas. Essa é uma inversão de valores. Eu coloquei perto das drogas porque ela igualmente vicia. Igualmente aprisiona. Igualmente faz com que você retorne lá para beber dessa fonte porque você já esvaziou. É exatamente isso que essas coisas fazem com a gente. 5º lugar, eu coloquei a nossa família. Ou um membro da nossa família. A família, com certeza, de acordo com a Bíblia, deve ser alvo do nosso amor. Porém, a gente pode fazer sutilmente dos nossos filhos, do nosso cônjuge, do nosso pai, da nossa mãe, assim por diante, um substituto para quem Deus deve ser na nossa vida. Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O discipulado está intimamente atrelado com o nosso relacionamento com a nossa família. E a gente precisa amar a Deus, amar a Cristo, acima mesmo, inclusive, da nossa família. E eu vejo que muitas pessoas vivem em função somente da sua família. Eu lembro aqui que às vezes o pastor Ezequiel fala que se a Simone não quiser ir para o céu, ele vai. Mas esse é o sentimento que a gente precisa ter. O nosso relacionamento com o Senhor é mais íntimo do que qualquer relacionamento que a gente possa ter na terra, com qualquer outra pessoa. Precisa ser assim. Precisa ser. Isso é condição para o discipulado, Jesus está dizendo aqui. Okay? 4º lugar, religião vazia. Quantas pessoas são enganadas acreditando que estão servindo a Deus, servindo a religião? A gente acaba entrando num cerimonialismo religioso, num círculo religioso,
entendendo que está servindo a Deus, que está adorando a Deus, quando na verdade o fim do culto é um fim em si mesmo. Não um meio para adoração a Deus. A gente pode, por exemplo, fazer das missões o nosso Deus. E eu já vi missionário que a vida dele, o fim da vida dele é fazer missões. Ele deixa a família para trás e fazer missões. E as missões não têm esse lugar na vida do crente. Uma vez chamaram o pastor Mauro Meister para pregar no acampamento. Disseram assim, pastor, vai pregar no nosso acampamento. E ele falou, qual o tema? Disseram, missões. A razão de ser da igreja. Falou, vou pregar, pode ser contra o tema? Né? Porque missões não é a razão de ser da igreja. Adoração é a razão de ser da igreja. Missão é a consequência. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Mas várias outras coisas. O pastor, eu posso fazer do púlpito o meu Deus. Nós podemos fazer de qualquer elemento cerimonial o nosso próprio Deus e não glorificar a Deus, adorar a Deus através daquilo que são dádivas. Como eu disse aqui agora há pouco, são bênçãos de Deus para nós. Todas essas coisas que eu citei aqui são bênçãos de Deus para nós. Mas nós invertemos a situação e colocamos a nossa vontade de satisfazer a nossa alma, colocamos no topo da nossa vida algumas dessas coisas. Em terceiro lugar, eu coloquei o eu. Narcisismo é o nome da peça. O objeto da minha adoração é o eu. E quantas vezes as pessoas não entendem que precisam se humilhar para chegar a Cristo? A lógica do reino funciona assim. Quando eu me humilho, eu sou exaltado. E quando eu me exalto, eu sou humilhado. Isso é condição sine qua non, sem a qual não há como participar do reino. Eu preciso receber o reino como uma criança. E o eu, quando eu tenho o eu acima das outras coisas, eu priorizo a mim em relação ao próprio Deus. E eu faço de mim o meu Deus. Isso é narcisismo. Isso é busca por promoção pessoal, por bem-estar, orgulho. Busca pelo bem-estar pessoal, ok? Em segundo lugar, eu coloquei aqui os bens materiais. É quando uma coisa vira dono e o dono vira coisa. Eu lembro de situações. Quantas vezes a gente já viu no jornal? Fulano mata o outro porque bateu o carro. E as pessoas acabam valorizando mais as coisas do que as pessoas. Pessoas, isso a gente precisa gravar toda hora no nosso coração. Pessoas são mais importantes que coisas e Deus é mais importante que tudo. Então, às vezes a gente coisifica a nós mesmos e os outros. E os bens materiais, e aí a lista vai embora. Carro, casa e por aí vai. Né? Para tentar satisfazer a nossa alma. E em primeiro lugar, será que é o primeiro lugar de vocês? Em primeiro lugar, ele é a causa da maior corrupção no nosso país. O Deus mais adorado em todo o mundo e em todos os tempos. Por ele, guerras são travadas, incontáveis foram mortos, a justiça é negada, divórcios são assinados, a teologia é pervertida e Deus é substituído. Ele cabe na palma da minha mão e no buraco do meu bolso. Mas sob a sua força, grandes da terra se dobram. Seu apelido é Mamon e o seu amor a raiz de todos os males. O primeiro lugar da lista é o dinheiro. Isso aqui eu não tenho dúvida. Sempre foi, sempre vai ser. O Deus mais adorado em todo o mundo. Não no sentido de que quantas pessoas almejam e colocam, não estou falando só de rico. Não estou falando só de rico. Pobres que acreditam que a solução da sua vida está no dinheiro, na telecena.
em ganhar na loteria. Mega Sena. Não resolve muita coisa. Mas quantas pessoas fazem isso, gente? Eu tô cansado de ver gente acreditando que vai mudar a vida. Não vai. Não vai. Colocam esperança, satisfação, preocupação, motivação no dinheiro. O resultado de todas essas coisas é insatisfação, aprisionamento, sensação de escravidão. Mas toda a alegria que eles prometem é uma alegria falsa, temporária. Na verdade, esses falsos pães só servem como obstáculo para nós chegarmos ao verdadeiro alimento da alma. Esse é o tema de Isaías. Eu caminhei tudo isso aqui para chegar no tema de Isaías 55. O verdadeiro alimento da nossa alma. E aí então, encontrei nesse texto todo que a gente leu 11 imperativos. Só no versículo 1 nós temos 3 vezes aparecendo a palavra vinde. Vinde a mim. Então, se Deus diz vinde, isso significa que Ele próprio é o alimento que Ele está oferecendo. Ele mesmo é o alimento que pode satisfazer a nossa alma. Deus criou uma correspondência entre a sede que Ele colocou no nosso coração e aquilo que Ele nos oferece, a saber, Ele mesmo em Cristo Jesus. E nós satisfazemos a nossa alma quando nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Ele é o alimento verdadeiro da nossa alma. C.S. Lewis, um autor que eu gosto muito, disse que um carro foi feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. Nós somos movidos por Deus. Esse é o combustível que move a nossa vida, capaz de mover a nossa vida. Então tudo que eu posso comprar, de maneira nenhuma poderia se igualar ao que Ele está me oferecendo aqui. Ele diz, vinde, porque eu estou dando isso de graça. O que eu preciso fazer? Ir. Vir até mim, porque eu tenho a fonte que pode satisfazer a sede que a sua alma tem e que não encontrou satisfação em mais nada que você procurou. Então, eu vejo aqui nesse texto 5 alimentos que ele usa para ilustrar ou representar aquilo que Deus pode fazer com a nossa alma. Ok? Então, gostaria de pensar nesses alimentos aí. O primeiro alimento que vocês veem aí, qual que é? Desde o versículo 1 lá. Qual o primeiro alimento? Vinde as águas. É o primeiro alimento que nós temos aqui. Olha lá, João 4,14. Vocês podem abrir lá. João 4,14. Mas não tira o dedinho de Isaías aí, tá? Fala. Isso aqui é bom. Eu poderia citar, gente, aqui textos sem fim aqui na Bíblia que tem bastante coisa sobre isso. Aqui o contexto aqui do João 4 é a conversa com a mulher samaritana, né? Perto do poço lá. Jesus diz assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O contexto aqui é adoração. O contexto é adoração, o contexto de João 4. Então, a adoração a Deus da minha alma é o que pode me satisfazer. É a única coisa que pode me satisfazer. Satisfazer a minha sede. A obediência a Deus, a adoração a Deus é o que pode satisfazer a minha alma. Qual é o segundo alimento que aparece aí? Tem antes aí, né? Versículo 1. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho, né? Vinho. E o vinho aqui representa a alegria. O vinho, várias vezes na Bíblia, Provérbios, vários textos você pode citar que representam um contexto de alegria. O Catecismo de Westminster, a primeira pergunta, pergunta qual é a finalidade maior do homem.
Aí ele responde, a finalidade maior do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não é duas coisas, é uma coisa só. A minha alegria a Deus é o que glorifica. É isso aqui que ele está dizendo. John Piper fala que o maior mandamento de Deus para nós é que nós sejamos alegres. Pergunta, todo esse Deus que eu falei agora traz alegria? O maior mandamento de Deus para mim é que eu seja alegre. E ele está dizendo que a única fonte que eu consigo conquistar a alegria para mim é Ele. Venha ao vinho. E aí o outro que ele diz, qual que é? O leite. Isso aqui vai demandando um estudo que você tem que procurar o que isso significa dentro do contexto bíblico. Né? E leite na Bíblia significa, em alguns lugares, várias coisas. Né? Aqui, eu pensei que é a mesma coisa que está lá em 1 Pedro 2,2. Está escrito lá em 1 Pedro 2,2. É a mesma coisa que está lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Mas ele continua e aqui está a chave para entender esse leite. Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Maturidade espiritual não está desvinculada com o meu relacionamento com Deus. Como meu Deus? Com a minha adoração a Deus. Eu cresço, amadureço espiritualmente. E leite aqui, a ideia é um alimento nutritivo, capaz de me fazer adulto. Eu deixo de ser criança, eu desejo como criança, mas eu deixo de ser criança depois que eu desejo e passo a me alimentar dele. Eu amadureço. Mas eu continuo desejando desse leite porque a minha santificação depende, o meu crescimento espiritual, santificação depende desse leite, de desejar e me alimentar desse leite, ok? Exatamente, essa é a ideia. O que vai me dar nutrição para o meu crescimento espiritual é exatamente Deus. Adoração a Deus. Satisfação em Deus. É exatamente. Qual que é o quarto alimento aí que aparece? Está lá no versículo 2. O pão. Né? João 6,35, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui a ideia é de fé mesmo. A fé salvífica, que é aquela fé através da qual eu lanço sobre Jesus a minha confiança com relação à minha salvação. Através desse pão é que eu satisfaço a minha alma. Eu posso dizer claramente da minha conversão, como eu me senti satisfeito na minha conversão. A sensação, e todos aqui podem dizer da sua conversão. Como é uma coisa assim, eu não encontrei mais nada como isso. É quando a gente lança a nossa fé em Cristo. É quando a gente lança a nossa fé em Deus e se alimenta de Deus e satisfaz a nossa alma em Deus. E aí, em quinto lugar, o alimento que aparece aí. Os finos manjares. Esse aqui me deu trabalho, pastor. Esse aqui me deu trabalho. Mas ele não está dizendo aquela oferta de manjares que aparece lá em Levítico. É outra palavra hebraica que aparece lá. Aqui, a ideia da palavra aqui é do hebraico, né, da palavra hebraica, é a gordura, a melhor parte do sacrifício. A melhor parte do sacrifício que era feito, que era ofertado na época. Então,
Aqui então é a ideia de que quando eu escolho Deus, eu escolho a melhor parte. A melhor parte que eu poderia ter. Aqui ele coloca finas. Essa é a ideia. Por isso que ele traduziu uma palavra por duas, finos manjares. Porque é justamente a ideia única, singular, que eu posso desfrutar de Deus. É a melhor parte. Essa que é a ideia dos finos manjares aqui, né? Ele significa, figurativamente, abundância de coisas. Então, a ideia parece uma palavra que aparece muito pouco na Bíblia, tá? Pouquíssimos textos aparece essa palavra aqui. Mas a ideia é de que a melhor parte que eu posso ter é Deus. Ele é a minha porção. Deus é a minha porção. O melhor que eu poderia ter, eu tenho em Deus, né? Essa é a ideia dos alimentos aqui. E aí, então, o profeta começa a expor até o final do 3 ao 5, os resultados que essa satisfação em Deus produzem na minha vida. E aí, em primeiro lugar, o que ele coloca? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Ok, aparece 2 vezes a palavra ouvir. O ouvir é condição para o viver. Ouvir gera viver. E aqui a ideia é, me obedeçam, que eu vou gerar alma na vida de vocês. Ouve o que eu estou falando, porque eu sou capaz de gerar alma na vida de vocês a partir do momento que você ouve essas minhas palavras. Essa é a ideia aqui. Então, a fé vem pelo ouvir. Eu lembrei desse texto também. Mas aqui ele está falando da vida, né? A vida é gerada em mim quando eu ouço. Por isso a importância da pregação. Né? Por isso que quando um pastor deixa de pregar a Bíblia, ele deixa de gerar vida. Primeira coisa. Gerar vida num contexto de morte, de destruição, de igreja quebrada, nós ouvimos sobre isso aqui. O que o pastor precisa fazer? Pregar a Bíblia. Eu vou gerar vida em vocês quando vocês ouvirem a minha voz, a minha ordem, meu mandamento. Então, a vossa alma viverá. É isso que ele diz aqui, né? Segundo lugar, que ele coloca aí. Aliança perpétua. Aliança através de Jesus. Ele está falando aqui do Messias. O profeta Isaías, é o profeta que mais fala sobre Cristo. E aqui é justamente a ideia de Cristo. Ele está dizendo, eu tenho uma aliança temporária com vocês, mas eu vou fazer uma aliança perpétua. Vocês vão ter um relacionamento comigo através de Jesus para sempre. Então, ouvindo a minha voz, vindo a mim, tendo vida, vocês agora vão se relacionar comigo através de Jesus. Ele está prometendo aqui a Cristo, a vinda de Cristo, porque através dele é que nós iremos ter vida eterna. Ele coloca assim ainda, né? Mas continua. Isso. Mas aquilo que ele prometeu. Mas olha que interessante o versículo 4. Ó. Eis que eu o dei a quem? Davi. Né? Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele não estava falando de Davi. Ele não está mais falando de Davi aqui. Ele está falando do filho de Davi. Descendente de Davi. Davi aqui tipifica em vários outros textos que você lê na Bíblia. É o próprio Jesus. Exatamente. Aqui ele tipifica, no primeiro ele está falando, eu fiz uma promessa a Davi. No 3. Quando ele vai para o quarto, ele fala, eu o dei por testemunho para ser, virou. É a promessa cumprida em Davi. O seu descendente. Essa é a promessa que Deus fez para Davi. O seu descendente. Então, no momento quando ele fala descendente lá no texto, ele está falando de Salomão, mas depois ele está falando de Jesus. Então, os profetas trabalham muito isso. Eles uma hora estão falando de um e a gente precisa ter essa percepção para entender aí, né? Versículo 5 é o terceiro resultado que ele põe aí. Qual é?
Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Então a ideia aqui, você vai chamar uma nação. Aqui a ideia de que o Messias vem de Jerusalém, mas outras nações compartilham da promessa do Messias. Vão se relacionar, mas aí, só um momento. A ideia aqui é das missões que eu estava falando. Missões não é a razão de ser da igreja. Missões são transbordar de Deus na igreja. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos o Senhor por Deus, é consequência natural que as pessoas ao nosso redor ouçam de Jesus. Consequência natural. Obediência à ordem, à grande comissão. Então, se nós não estamos falando de Jesus, não estamos fazendo missões, o nosso relacionamento com Deus deve ser visto. Porque aqui, o segundo texto, você, como resultado disso, vai chamar uma nação. Então, a ideia é, Deus transborda de Israel para os gentios. E o modo como Deus vai evangelizar os bairros aqui, o modo como nós vamos alcançar a Araraquara e região, é nos enchendo de Deus. Nos enchendo de Deus. Isso será natural. A gente vai começar a sentir a necessidade de que outras pessoas também se satisfaçam nesse Deus que a gente conheceu. Exatamente essa lógica do texto aqui. Ok? E por último aí, porque este te glorificou. Esse é o final aqui. Não é? E que eu estava falando quando... Olha lá. Quando eu falei que a gente se satisfaz, busca se satisfazer no nosso ego, a gente busca glória. Mas aqui, quando eu me humilho às palavras o grande convite, aqui a oferta que ele está fazendo, né, é que eu recebo glória. É exatamente aquela ideia. Este vai te glorificar. A glória, e às vezes a gente fala, não, isso é teologia da prosperidade, né? Mas a glória para o povo de Deus é bíblico. É bíblico. Quando alguém morre, a gente fala o quê? Foi para glória. Não é? Mas é exatamente isso aqui. Não é que a gente vai ser adorado, não é nada disso. É que Deus nos fez co-herdeiros com Cristo e com Ele nós recebemos a sua glória. A promessa de glória. Então, quando a gente se humilha, se rende às palavras que Ele está nos entregando aqui, nós, no fim, receberemos glória. Nosso anseio não é por glória, nosso anseio é por Deus. Mas o resultado é exatamente isso. É a ti que está me ouvindo. É você que está... Ele está fazendo um convite aqui. O que acontece? O profeta... O Davi está em terceira pessoa. Isso. Não. Sabe por quê? Porque é assim, ó como é que ele coloca, ó. Eis que eu dei por testemunho, está falando de Jesus em terceira pessoa. Aí ele começa. Eis que chamarás, está falando de tu aqui já. Esse é o tu. Tu chamarás uma nação, nós chamaremos uma nação. Está falando para nós, para ti. E aí, porque este te glorificou. Então, a ideia aqui é que a gente recebe glória juntamente com o Messias. É lógico que, como você disse, tá junto isso. Mas a ideia aqui é que nós, a promessa, isso aqui é uma promessa, feita àqueles que estão ouvindo. Ele está fazendo uma oferta aqui. Então essa oferta traz consigo essas consequências. Você vai chamar uma nação. Como? Esse é o santo. Por amor do santo. Esse te glorificou. Isso, a ti. É como aqui, todo o texto, gente, é como se Deus estivesse dirigindo a nós. Ele está se dirigindo a ti. Aqui é Israel. Em primeiro lugar é Israel aqui. Não é? A primeira ideia aqui é ele se dirigindo a Israel. E aí, por consequência, a nós. Todo o texto é para Israel.
Eu estou aplicando à igreja. Todo o texto é para Israel aqui. Lembra que no começo eu disse que Deus está, o profeta Isaías está profetizando no contexto de exílio. Então aqui há uma promessa de Deus para que as pessoas que estão ouvindo irão usufruir dessas coisas aqui que estão descritas, ok? Essa é a ideia do ti, porque esse glorificou a ti mesmo, tá? E tem uma porção de texto aí que colabora para essa ideia de que tu serás glorificado por amor do Senhor Santo de Israel, que é Cristo, por amor dele. Hã? O Santo de Israel, glorificou a ti. Isso. Não é? Essa é a ideia. Porque o Santo de Israel, que é Jesus, te glorificou. Aqui ele não está em momento algum se dirigindo a Deus, ele está fazendo um convite para nós, para Israel aqui. Não é? Isso, exatamente. Isso, exatamente. A autoridade que eu tenho para falar de Jesus vem de Jesus, não vem de mim. Vem de Jesus. Tu chamarás uma nação e tu será glorificado. Ti é justamente a segunda pessoa para quem está se dirigindo aqui. Essa é a mesma ideia, tá? Então, a ideia aqui, gente, às vezes a gente pensa mesmo, glória a mim não, glória só a Deus, de fato, né? Isso, não é eu que estou me glorificando aqui. Ele é que dá a glória. Exatamente. Ele é que exalta. Quem exalta, ninguém se exalta. Se exaltar é orgulho. Quem convida a posição de honra é Deus. É Ele que convida a posição de honra. Isso, exatamente. Muito bem, esse aí é o final. Então, meu desejo é que nós, como igreja, possamos, como crentes, pessoas que servem o Senhor, possamos ter o Senhor como nosso alimento, alimento que pode satisfazer a nossa alma e a nossa sede, que nós, como homens, temos. Amém?